Está a descer o número de casos, numa altura em que debatemos as possíveis sequelas deixadas pela Covid-19 nas pessoas que estiveram infectadas com o vírus SARS-CoV-2. Contamos com a ajuda do psiquiatra Pedro Morgado, está connosco via Skype. Doutor, bem-vindo, muito obrigada por estar connosco hoje no Opinião Pública a falar sobre um tema que ainda carece de algum estudo e de algum tempo para se poder, de facto, apurar com certeza quais é que são efetivamente as consequências desta doença. Mas o que é que nós sabemos sobre o impacto da Covid-19, nomeadamente na saúde mental? Olá, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. De facto, a primeira nota que eu gostaria de partilhar é de que nós ainda estamos a construir conhecimento acerca de um vírus que chegou ao nosso conhecimento há pouco tempo e, portanto, nós ainda precisamos de mais estudos e mais dados para podermos entender aquilo que se passa. O que é que nós já sabemos até este momento? Nós sabemos que, de facto, entre as pessoas que foram infectadas com o SARS-CoV-2, portanto, o coronavírus que provoca depois a doença Covid-19, entre essas pessoas há um risco acrescido nos 90 dias após a infecção de virem a desenvolver uma doença psiquiátrica. E este risco acrescido é superior ao que acontecia já com outras infecções, como por exemplo com o vírus da gripe ou com infecções cutâneas, onde nós já sabíamos que existia também um risco aumentado de desenvolvimento de doença psiquiátrica, mas aqui este risco parece 2 a 3 vezes superior àquele que se verificava com estas outras infecções de que estamos a falar. Isto pode ser explicado por várias razões. Em primeiro lugar, pelo facto de nós estarmos a falar de um vírus que, do ponto de vista também do seu impacto social, é muito significativo, o facto de as pessoas estarem um pouco mais assustadas com este vírus do que estariam com outras infecções que nós já temos na nossa comunidade há mais tempo, como por exemplo as infecções pelo vírus da gripe, mas também porque este vírus, e aí ainda precisamos de construir mais conhecimento, poderá ter um tropismo, ou seja, poderá atuar diretamente no sistema nervoso central e dessa forma provocar algumas destas doenças de que estamos a falar. E quais são essas situações? Há um estudo muito completo que foi publicado na Lancet no mês de novembro do ano passado, que identifica as perturbações de ansiedade, as perturbações do sono, mas também os quadros demenciais, como essas doenças que acabam por ser mais comuns aparecerem ou agravarem-se no período de 3 meses após uma infecção por coronavírus. Portanto, como eu dizia, isto é um conhecimento que nós estamos a construir de forma gradual, mas os dados que temos disponíveis até ao momento indicam-nos esse facto e, portanto, temos que olhar para ele com não só algum realismo, mas também começar a montar respostas que nos permitam olhar para as pessoas que foram infectadas, fazer o diagnóstico atempado e proporcionar-lhes o tratamento adequado com a maior rapidez e brevidade possível. Porque se as tratarmos da forma adequada o mais cedo possível, seguramente vamos evitar as sequelas que depois a longo prazo se podem instalar relacionadas com estas doenças psiquiátricas que surgem no pós-infecção por coronavírus. E estamos a falar, Pedro Morgado, de sequelas em 2 frentes, ou seja, quer em termos psicológicos, quer mesmo ao nível físico, ao nível neurológico, poderá causar aqui, de facto, alterações físicas importantes que depois influenciam no comportamento dos doentes. Sem dúvida. É importante nós dizermos que as doenças psiquiátricas são doenças do corpo, são doenças físicas. Essa divisão, que é uma divisão clássica e que está muito presente ainda no nosso imaginário, é algo que também precisamos de desconstruir para reduzir o estigma que as doenças psiquiátricas ainda têm. Agora, o que aponta na sua pergunta, de facto, é crítico, porque nos está a convocar para o contributo que os fatores psicológicos e os fatores físicos têm no desenvolvimento destas doenças. Ou seja, uma pessoa que ficou mais debilitada do ponto de vista físico por uma infecção por coronavírus vai ter um risco acrescido de vir a desenvolver uma doença psiquiátrica. Da mesma maneira, uma pessoa que teve um impacto psicológico maior da infecção, seja porque ficou mais alarmada, seja porque vivia num contexto económico ou social mais desfavorecido, seja porque as condições em que esteve em isolamento foram condições mais precárias e de maior dificuldade, esse impacto psicológico também vai ter um custo naquilo que é a saúde psiquiátrica e, portanto, há aí, de facto, um risco acrescido. A outro prisma, pelo qual eu penso que vale a pena nós olharmos para esta matéria, é o de que não temos só
uma ação do vírus por aquilo que é as reações psicológicas que ele provoca, mas temos, como eu dizia na minha primeira intervenção, indicação de que este vírus é um vírus que atua em vários sistemas do corpo humano e que direta ou indiretamente também atua no sistema nervoso e, portanto, também explica não só as sequelas psiquiátricas de que estamos aqui a falar, mas também sequelas neurológicas que podem ter consequências no curto, e médio e longo prazo muito significativas. E o Pedro Morgado já aqui referiu o estudo dos investigadores britânicos que também foi publicado na revista Lancet e que também fala de um outro aspecto que diz respeito às pessoas, e ligado àquilo que estava a dizer, que os pacientes com algumas perturbações mentais têm maior probabilidade de ser infectados com o coronavírus do que os restantes. Estamos a falar de uma percentagem alargada. Deste ponto de vista, faria sentido, como defendem os investigadores deste estudo, incluir as doenças psiquiátricas nos fatores de risco para a Covid-19? Ora, é um tema também que tem sido extensamente estudado. Este estudo da Lancet foi muito importante, mas não é o único. Já tinham anteriormente surgido alguns estudos que nos apontavam para esse facto. De facto, as pessoas que sofrem doenças psiquiátricas têm maior risco não só de contrair coronavírus, mas também têm uma evolução mais negativa da doença quando contraem o vírus. Portanto, são efetivamente uma população de risco e, por isso, em alguns contextos, têm sido considerados prioritários para a distribuição das vacinas. Eu penso também que a questão da distribuição das vacinas é um tema muito complexo e que requer o contributo de pessoas que sejam especializadas naquilo que é o ganho comunitário que nós temos quando estamos a decidir os critérios de seleção para aqueles que recebem primeiro e para aqueles que recebem depois. O que eu posso dizer em relação a essa matéria é que, comparando com outras doenças que estão incluídas como prioritárias, de facto há razões para nós ponderarmos um acesso mais facilitado às pessoas com doença psiquiátrica grave na distribuição das vacinas que estão a ser disponibilizadas para o coronavírus. Isso é o que tem sido defendido por vários grupos de trabalho da área da psiquiatria e é naturalmente aquilo em que eu me revejo, até porque estas são comunidades com as quais eu trabalho regularmente na minha prática clínica diária e em que nós temos seguramente outros fatores de risco que também somam além daqueles que são diretamente relacionados com a doença psiquiátrica. O que eu quero dizer com isto é que as pessoas com doença psiquiátrica, nomeadamente, por exemplo, aquelas que sofrem de psicose, além de terem fatores de risco associados à própria doença, têm também, por exemplo, um risco acrescido de sofrer de síndrome metabólico, doenças cardiovasculares, que são patologias que estão também relacionadas com os grupos já definidos como prioritários. E, portanto, temos aqui uma potenciação de riscos que coloca estas populações numa vulnerabilidade acrescida e para as quais nós temos que ter respostas mais atempadas e mais prioritárias.